O programa 60 Minutos de hoje traz à nossa bancada o prefeito Agnaldo Felipe. Agnaldo Felipe é advogado, formado em Direito aqui pela Unisul e em 2 anos de mandato tem transformado a cidade, tem dado visibilidade à cidade de Pedras Grandes. Nós vamos saber se essa visibilidade que tem sido dada na mídia por ações e projetos, especialmente na área do turismo, impactam na arrecadação da cidade. Prefeito, muito obrigado pela sua vinda ao programa 60 Minutos de hoje. Tá bom, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, o convite, mais uma vez, para estar aqui falando um pouco sobre as coisas lá da nossa querida Pedras Grandes. Prefeito, o senhor, em 2 anos de mandato, o senhor restaurou ou oportunizou a restauração de uma Maria Fumaça vinda da Eslováquia. O senhor apresentou um projeto de implantação da Torre de Pisa, uma réplica da Torre de Pisa. O senhor assinou um contrato de amelágio de cidade irmã, é um convênio com uma cidade italiana, e outras tantas ações, asfalto nas áreas turísticas de Azambuja. Como é que o senhor consegue dar essa velocidade no município? Todos os prefeitos falam que o serviço público é muito moroso e uma ação dessas é morosa. Como é que o senhor consegue dar essa velocidade e tornar a cidade tão atraente na mídia, prefeito? Olha, professor, Pedras Grandes é primeiro o caminho dos tropeiros. As pessoas que vinham do Planalto catarinense para fazer o seu comércio aqui na região de Tubarão, de Laguna, passavam por Pedras Grandes. Depois, nós tivemos em 1886, então, a implantação do primeiro tronco ferroviário que ligou o porto de Imbituba a Lauro Miller, então passando por Pedras Grandes. A vinda dessa locomotiva nada mais é do que fazer justiça, o fato de Pedras Grandes, então, ser integrante, parte integrante dessa história desse modal ferroviário. Então, com essa tese, digamos assim, nós conquistamos, junto aqui ao Museu Ferroviário de Tubarão e ao DENIT Ferroviário em Brasília, nós conquistamos essa locomotiva. E depois, através da ex-deputada Ada De Luca e o governador Carlos Moisés, o ex-governador Carlos Moisés, nós então alocamos os recursos para fazer o restauro desse equipamento que eu tenho certeza vai contribuir muito para o desenvolvimento do turismo lá no nosso município. Mas as outras ações todas relacionadas a um outro protagonismo importante de Pedras Grandes, de Azambuja, que é ser sede da colonização italiana para a região sul do estado de Santa Catarina. Também utilizamos esse protagonismo para fazer essa gestão, junto ao governo do estado de Santa Catarina, da rodovia da imigração italiana. Então, aquela estrada que liga 390, a SC 390 a Uruçanga, é a primeira estrada planejada dessa região, por conta de que lá em 1877, para cá vieram então os primeiros italianos. Conseguimos convencer o governo do estado e aportamos lá então 40 milhões de reais que estão sendo executados em 2 etapas da rodovia da imigração italiana. A primeira que liga Pedras Grandes a Azambuja e a segunda que liga Azambuja a Uruçanga. E nessa mesma caminhada, destacando sempre esse setor importante da administração pública, que é o turismo, eu acho que pode alavancar muito a nossa economia, nós então apresentamos esse que eu tenho certeza, o maior desafio para a nossa região, construir a Torre de Pisa. É um prédio com 30 metros de altura, com 7 andares, será um museu digital da colonização italiana, o primeiro museu digital da colonização italiana, e também uma escola de língua italiana. Esse prédio é parte integrante do nosso sistema educacional e vai ser o primeiro prédio, então, do mundo, a primeira torre de Pisa do mundo, um prédio com esses 30 metros e 800 toneladas, que nós faremos a inclinação mecanicamente no dia da sua inauguração. Então, esses destaques todos, claro, têm recolocado Pedras Grandes num lugar, numa condição protagonista. Faz parte do nosso planejamento. Há outras réplicas dessa torre, a famosíssima Torre de Pisa da Itália, em diversos países do mundo. Sim, há outras, mas com essas características, não. A nossa é a primeira. A nossa vai ser a primeira. A Torre de Pisa lá na Itália, então, original, ela tem 57 metros de altura.
né, com 15 metros de diâmetro. A nossa terá 30 metros com 8 metros de diâmetro. Mas esse protagonismo ele é marcado pelo fato de você inclinar esse prédio, além, claro, de ele ter 7 andares, então vai ser uma escola e um museu, ele será inclinado no dia. Esse protagonismo, ele é nosso, ele é aqui da região, ele é de Pedras Grandes. É uma arte, é uma obra de arte da engenharia também, fazer esse deslocamento na verticalidade do prédio, em uma inclinação de alguns graus, depois de pronto. É um risco. Porque o nosso objetivo, professor Hildo, sempre foi utilizar esse equipamento para a circulação do sistema educacional regional. A gente quer levar para lá as crianças do sistema de forma monitorada, organizada, didaticamente monitorada, para conhecer um pouco sobre a história da imigração italiana e os resultados da vinda desses italianos lá no final do século XIX para cá. E depois, claro, também as universidades, os cursos de engenharia mecânica, de engenharia civil, de arquitetura, que obviamente vai também procurar essa torre, procurar conhecer esse mecanismo que nós estamos utilizando para fazer essa inclinação. Então, durante a semana, a nossa expectativa é que o professor leve o filho, leve o aluno, e nos finais de semana o filho leve o pai para circular para Pedras Grandes, utilizando tudo aquilo que a gente tem, então, disponibilizado lá. Restaurantes que estão, agora, claro, que se desenvolvendo, despertando o interesse das pessoas em ampliar, digamos assim, essa oferta, tanto na área hoteleira quanto na área da gastronomia. O senhor aposta que o desenvolvimento acontece após a implantação da infraestrutura? Vai ter asfalto e uma atração turística como essa, o senhor espera que haja um crescimento na oferta de serviços na área de gastronomia, de hotelaria? É esse o desenvolvimento que o senhor espera para o município? Olha, professor, você toca num ponto muito importante, né? A gente que pensa um pouco o turismo, e na semana passada, inclusive, uma importante reunião fizemos em Pedras Grandes com o SEBRAE, que vai se fazer presente a partir de agora, também oficialmente no município, para desenvolver esse empreendedorismo ligado ao desenvolvimento turístico. Eu aposto muito na implementação da política, para que depois, então, como disse o ditado, que o Santo Tomé lá falava que tu tem que ver para crer, então a gente está implementando essas ações e aqueles, então, os mais incrédulos já começam, então, vamos dizer assim, a criar essa perspectiva de fazer o seu investimento no município. Então, acredito muito nessa inversão, antes da qualificação, antes dessa política pública toda, vamos dizer, implementada, a alocação desses equipamentos, que são a curiosidade que vai despertar nas pessoas a ida a Pedras Grandes. O senhor, como gestor, tem o controle do desenvolvimento da cidade. Quando ocorre uma compra, fatalmente ocorrerá uma venda de um terreno. A compra de um terreno impõe a venda de um terreno. E ali o município cobra o imposto de transferência de bens imóveis, o chamado ITBI, que é o Intervivos. E o município que atribui valor àquela transação com base nas médias recentes e nos valores declarados pelos vendedor e comprador. E o Tribunal de Justiça também faz preço cobrando uma taxa de reaparelhamento do judiciário. O senhor percebe no município, tem informação da Secretaria de Fazenda do município, que já há aumento nos valores dos imóveis negociados na cidade de Pedras Grandes, por conta desse movimento todo, prefeito? Sim, com certeza absoluta. A gente não mexeu nessa planta, digamos assim, nesses índices, mas a gente percebe, então, uma comercialização já muito forte de imóveis, principalmente os rurais, fracionados em módulos de 2 hectares, 3 hectares. Que é a menor porção. Que é a menor porção. Sem mudar o gabarito de transformar rural em urbano. Sem mudar o gabarito de transformar rural em urbano. Então a gente já percebe uma procura muito grande, uma comercialização muito forte desses imóveis, objetivando isso, objetivando as pousadas, os restaurantes, as cachoeiras, essa circulação turística que eu tenho certeza está aumentando e aumentando muito no município de Pedras Grandes. Agora, com essa locomotiva que levamos para o município,
né? Fizemos aí uma contabilidade aproximada durante a semana passada e até o final dessa semana, de uma circulação de mais de 2.000 pessoas no município, visitando, então, a locomotiva, né? Muitos visitam a maquete da Torre de Pisa que fizemos lá em Azambuja. E aí, claro, consequentemente, quem ganha com isso é o comércio local, né? Ainda temos, né, muito poucos restaurantes, né, mas as lanchonetes da cidade, né, conversando com comerciantes da cidade, também a gente já percebe isso, mesmo antes da colocação dessa locomotiva nessa semana passada agora, lá no município. Mas a gente percebe, né, eles não estão dando conta, então, de produzir para vender, tendo em vista essa circulação. O nosso jardim é muito bonito, né? Aonde está a locomotiva, então, será uma praça mais voltada para a questão cultural, porque ali temos a primeira estação ferroviária e ela abriga também o nosso museu físico de Pedras Grandes. Então, tem uma feira de produtos artesanais. Temos uma feira de produtos artesanais e coloniais, né, que se sustenta, né, porque a gente tem, então, esse comércio, ele é sustentado pela circulação regional. Aumento da demanda, aumento da oferta. Haverá novos restaurantes do município. Exatamente. Prefeito, para encerrar esse segmento do programa, esse primeiro bloco, o que foi o investimento e quanto coube ao município para que a Maria Fumaça fosse plantada onde está hoje, fosse colocada onde ela está hoje, na frente da estação ferroviária? Olha, um investimento de aproximadamente R$550 mil, né? Desde o restauro, né, até o transporte, que não foi barato, né, desse equipamento para lá, porque utilizamos, então, 2 guindastes da empresa FAM aqui de Capivari de Baixo, com capacidade para 75 toneladas e um com capacidade para 100 toneladas. Porque o trem, a Maria Fumaça, pesa 100 toneladas. A Maria Fumaça, a locomotiva em si, pesa 100 toneladas. O chamado tender, né, que é o espaço ali, o vagão que abriga então o combustível e a água, mais 30 toneladas. Em torno de 130 toneladas a composição vazia. Ela carregada, pronta para viajar, em torno de 166 toneladas. Aquela ali, a viagem agora é só na imaginação. Olha, sabe que a gente tem a ideia, né, nós vamos construir um pouquinho antes do nosso espaço ali, do nosso museu, onde ela vai ficar alocada, nós vamos construir a garagem dela. E a nossa ideia é, em dias especiais, dias de eventos e mesmo os dias em que acontece a nossa feira, nós fazermos ela se movimentar da sua garagem até em frente à nossa estação. A nossa ideia é essa, que não seja um monumento estático. Ela foi restaurada também na sua capacidade de movimento, ela não foi só na estética. Segundo o Museu Ferroviário de Tubarão, ela poderia funcionar, né, como a original, como originalmente foi construída, né, mas o nosso foco, claro, não é fazer ela funcionar com carvão ou com lenha, né, seria adicionar um sistema motriz elétrico, né, e aí simular então esse movimento, né, esse barulho característico com som, né, com as caixas de som e também a fumaça com gelo seco. Nós vamos implementar um mecanismo, né, para deixar então esse funcionamento dali da garagem até em frente à estação bem mais, bem próximo daquilo que é a realidade, né, das que estão funcionando. Para encantar as pessoas. Verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em instantes com o programa 60 Minutos. Nós estamos conversando com o prefeito Agnaldo Felipe, prefeito do município de Pedras Grandes. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Hoje eu estou conversando com o prefeito Agnaldo Felipe, um gestor público formado em Direito, é bacharel em Direito, que está transformando a cidade de Pedras Grandes. A gente pode dizer que Pedras Grandes era o patinho feio dos municípios da Amurel, prefeito? Podemos sem ofender podemos a população? Com certeza podemos dizer que sim. E os números, os indicadores é que mostram isso. Muito tempo o município, então, parado. E hoje nós temos alocados em torno de 53 milhões de reais na área
de recursos públicos, né, nessas obras todas, como a rodovia da imigração, a Torre de Pisa e muitos outros, né, no setor de saúde. Então, estamos construindo um prédio novo com uma área aproximada de 2.000 metros quadrados. Né, na área da educação, estamos investindo 10 milhões de reais, né, na ampliação, né, dos espaços com creche, com piscina semiolímpica. Né? Então, todos esses investimentos mostram digamos assim, essa situação, né, de paralisação que se encontrava o nosso município, muito desatualizado, principalmente do ponto de vista da sua infraestrutura. Então, a alocação desses recursos, né, e os investimentos que nós temos hoje na iniciativa privada, que já somam aí em todas as áreas do agronegócio, a indústria farmacêutica, metalmecânica, né, os frigoríficos, duas empresas de mineração, agora então a possibilidade da implementação em 24 meses do ressurgimento do Hotel Termas de São Pedro, um investimento da iniciativa privada perto de 100 milhões de reais. Então isso São prova... 150 milhões movimentando a cidade em 2 anos e pouco. Praticamente. Prefeito, não é só trazer o município de um atraso por conta da falta de investimentos, mas muitos setores vai ficar muito à frente de cidades que têm feito investimentos constantemente. Uma piscina semiolímpica numa escola pública não se vê em todos os lugares. Aliás, não se vê em quase lugar nenhum. É verdade, porque a demanda que essa piscina, por exemplo, vai atender a demanda esportiva, né, educacional, mas vai atender também o sistema de saúde, né, a parte da fisioterapia, da hidrofisioterapia, também está sendo contemplada nesse projeto. Né? Então, essa demanda toda que a gente tem que trazer, né, de Pedras Grandes para Tubarão, para o Gravatal, né, vai ficar lá em Pedras Grandes. O senhor falou para mim aqui em outra entrevista, e a gente acompanha as manifestações e o que o senhor tem feito, o senhor também tem reaproveitado muito material. O senhor foi um dos poucos prefeitos que foi a Florianópolis e conquistou o ferro, aquele metal antiquíssimo, com quase 100 anos, 1926, 2023, o ferro da origem da ponte Hercílio Luz. Sim. O senhor está trazendo esse material, trouxe esse material para fazer obras públicas, prefeito? A gente já trouxe, né? Na verdade, foram 400 toneladas desse material, em torno de 40 carretas desse material que hoje, já desde o ano passado, então, está na nossa base da Secretaria de Obras e Agricultura lá do município, ali entre Pedras Grandes e Azambuja. O senhor sabe quantos municípios tiveram acesso a esse material? Praticamente nenhum município, só apenas o seu Pedras município. Grandes. Eu fiz uma gestão naquela oportunidade junto ao governo do estado de Santa Catarina, ao secretário de administração, para que aquele ferro, aquele aço remanescente, que foram em torno de 3.700 toneladas, eles fossem doados aos municípios, que não fosse vendido, para que os prefeitos pudessem então fazer pontes, pontilhões, mas que pudessem destacar no seu município obras de arte, como essa que a gente fez no centro de Pedras Grandes, que é lá onde a gente construiu com duas partes dos olhais da ponte Hercílio Luz, uma bicicleta, né, que homenageia então o cicloturismo. Então hoje Pedras Grandes, por exemplo, é muito fotografada, muito filmada por conta e atrai também essa circulação ciclística para o município, né, o cicloturismo. Então obras de arte como essa foi que a nossa proposta feita ao governo do estado, porque o governo passado fez um alto investimento em infraestrutura e esse valor arrecadado em torno de 3 milhões e meio, com a venda de todo aquele material, não representou praticamente nada para o caixa do governo do estado, né? E representaria muito para todos os municípios de Santa Catarina, porque estaríamos espalhando parte da história, né, de uma das 5 pontes do mundo, no final do século XIX, ou no começo do século XX, construída. Essa ponte Hercílio Luz. Totalmente... E só duas de pé ou só a nossa está duas de pé? A do Rio Raio caiu, matando mais de 30 pessoas. Tem um filme que mostra a história da ponte, irmã da ponte Hercílio Luz, sobre o Rio Ohio, nos Estados Unidos, que durante um evento lá, os carros estavam parados em cima e a ponte ruiu e morreram mais de 30 pessoas. Eu vou lembrar o nome do filme, mas é um filme que dá para procurar com o Richard Gere
conta uma das quedas. Então, de 5 tem 2 no mundo. Uma é a nossa, agora restaurada. Agora totalmente restaurada e sendo utilizada pela população de Santa Catarina. E o metal excedente ou desprezado está virando desenvolvimento em Pedras Grandes. É porque já fizemos várias pontes, né, com esse material, né, e algumas obras de arte, né, como essas que citei, e agora a cobertura dessa garagem da locomotiva e esse espaço que a gente chama de praça cultural, né, ferroviária, em Pedras Grandes, vai também ser construída com peças originais da Ponte Hercílio Luz. Tem material para muitas obras ainda, prefeito? Nós temos material planejado já para 3 obras. Essa que vai cobrir a garagem da locomotiva, uma rua coberta, né, onde entra em direção a Zambuja, né, que nós pretendemos desenvolver, já estamos desenvolvendo o projeto aqui com a Murel, e uma arena multiuso, né, que é próximo à Casa dos Arcos, que nós também adquirimos o ano passado. Onde aquela casa à direita que fica... Aquela casa à direita, à esquerda nós temos o Complexo Poliesportivo e deve abraçar o ginásio de esporte lá, uma cobertura, né, para que a gente chama aí de arena multiuso. Aquela casa dos anos 1900, 1904, é uma casa que simboliza muito para o município. Teve a venda por um bom tempo. Teve a venda por um bom tempo, mas há uma imposição do Ministério Público para que ela seja restaurada. Então, por conta disso, afastou um pouco a iniciativa privada, né, dessa possibilidade da compra. Nós adquirimos, né, e, claro, vamos encarar essa situação do restauro, né, possivelmente o ano que vem, mas é um espaço que a gente já está beneficiando, né. Nós vamos fazer uma grande plantação agora nessa área de girassol e de trigo, né, e vamos criar também uma estufa de produção de mudas e vamos integrar isso com o nosso sistema educacional e também, né, com o Clube da Melhor Idade de Pedras Grandes e o Clube de Mães. É de tirar o fôlego o volume de projetos, e um mais interessante que o outro. Prefeito, o cemitério do imigrante também está na sua mira para restauração, para tornar um ambiente de visitação. Tem gente que sai do Brasil inteiro, do mundo, da América inteira, do mundo todo, para ir visitar a Recoleta, um cemitério em Buenos Aires. Sim. Aqui nós temos um cemitério antigo que pode ser atrativo turístico, prefeito? Todos os municípios têm esse espaço que é muito mal utilizado, né? O nosso central, por exemplo, de Pedras Grandes, nós fizemos uma repaginada nele, né? Compramos uma área agora, né, que vai aumentar, então, inclusive, a sua capacidade. Nós queremos fazer uma nova capela mortuária e a identificação digital com o QR Code para que as pessoas possam acessar a história daquelas pessoas, né, que lá estão enterradas. Então, o cemitério, ele no mundo inteiro, uma atração, como o da Argentina. Eu que estive o ano passado em Milão e fiquei praticamente o dia todo visitando o cemitério de Milão. Então, nós temos em Azambuja o primeiro cemitério da imigração italiana do sul de Santa Catarina, né, abandonado. Vinha numa condição de degradação total, né? Então, hoje nós temos aí um recurso já alocado e nós vamos fazer o restauro dele. É possível afirmar que os primeiros imigrantes falecidos estão naquela região, no cemitério de... Foi feito... A maior parte deles. Talvez não tenha se realocado os restos mortais para o novo cemitério, que é atrás da igreja de Azambuja, né? Eu creio que alguns restos mortais ainda se encontram nesse cemitério antigo. Das primeiras famílias que vieram. Das primeiras famílias. O senhor é Felipe, a sua família está entre os primeiros imigrantes, prefeito? A minha família está entre os primeiros imigrantes, né? A família Felipe veio da região da Toscana, a família Zanella veio do Vêneto, né, que é por parte da minha mãe, e nós temos lá o nosso túmulo do nosso antepassado, né, o Luigi Felipe, é um dos mais bem preservados desse cemitério. O Fabrício Felipe, quando a gente fala Felipe, o Fabrício é o controle do programa aqui, ele fica todo empolgado ali também, porque ele é Felipe. O senhor disse que é parente, primo seu? Se não vai ficar, vai ser. Nós vamos a um rápido intervalo. Este é o programa 60 Minutos. Eu estou conversando aqui com o prefeito Agnaldo Felipe. O prefeito, na administração, tem transformado a cidade de Pedras Grandes num dos cartões postais do estado de Santa Catarina
e notícia em todo o Brasil, com a ferrovia, com a Maria Fumaça Escoda, né, que foi restaurada e levada para o município na última sexta-feira. Nós temos as imagens, né? Também o projeto da Torre de Pisa, que será implantado, a restauração do cemitério e ainda o material da Ponte Hercílio Luz, que está em Pedras Grandes e que tem servido para diversas obras de artes e de obras de infraestrutura que ajudam a população e os turistas. A gente já volta. Já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Eu estou conversando com o prefeito Agnaldo Felipe, prefeito do município de Pedras Grandes. O prefeito é formado em Direito, aqui na Faculdade de Direito da Unisul. Prefeito, ter estudado Direito ajuda o senhor na gestão pública, prefeito? Creio que sim. Eu acho que todo cidadão, independente de exercer o cargo, exercer a função de advogado ou não, deveria ser formado em Direito. Né? Aqui aprendi muito na universidade, iniciei na década de 80 um curso na antiga FESC, de administração. Sou contemporâneo aqui do professor Walter Schmidt e tenho grandes amigos formados aqui na universidade. E depois, então, em 2004, me formei em Aí já era Direito. Unisul. Já a Unisul me formei em Direito. Desde 89 era universidade. Era universidade. O senhor, nós temos visto aí essa questão do lixo que tem preocupado os gestores públicos, que tem estarrecido a população. O senhor tem no município uma reciclagem de lixo. Como é que o poder público, como é que o gestor público precisa tratar a questão do lixo, prefeito? O senhor que tem um modelo de atuação lá, um bom exemplo de atuação. Olha, professor, o lixo, eu que tive a oportunidade lá atrás, em 1900, no governo aqui em Santa Catarina, do Paulo Afonso Vieira, tive a oportunidade de ter o meu pai como secretário adjunto do Meio Ambiente, que foi um dos primeiros a trazer a ideia de que o lixo é dinheiro. E o lixo realmente, ele é uma fonte de receita para muitas pessoas. Pedras Grandes, a empresa licitada o ano passado, ela então recolheu o lixo e levava para o seu galpão e lá fazia então a reciclagem. Ou seja, fazendo com que Pedras Grandes fosse classificado como o menor gerador de lixo a ser depositado no aterro sanitário por habitante da região da Murel. E nós procuramos esse ano, na nova licitação, impor no edital essas condicionantes para que o lixo ele continue dentro desse comportamento, vamos dizer assim, ambiental adequado, sendo reciclado. Quem é que faz a reciclagem? A própria empresa? A própria empresa. Os recursos ajudam, os recursos adquiridos, auferidos a partir da venda do papel, do plástico, do papelão, eles ajudam a baratear o valor do trabalho prestado ou isso é resultado só para a empresa? Não, é um excelente questionamento, porque nós tivemos no ano passado 3 empresas participando do nosso processo licitatório para coleta do lixo. A segunda colocada, ela ofertou esse trabalho por R$54 mil e aqui ganhou então por R$27 mil, por conta de que... Isso mês? Mês, por conta de que essa empresa, ela faz a reciclagem. Para cada 50 toneladas de lixo recolhido, gera-se em torno de 15 toneladas do reciclado. Então recolhe 50 toneladas e entrega 15 para comercialização de material que vai ser reaproveitado em outras questões. Exatamente. E 35 sim vão para o aterro sanitário. Então a empresa ofertou um valor menor porque sabia que poderia ter esse recurso. E essa complementação da sua, vamos dizer assim, daquilo que estabeleceu como meta para fazer esse trabalho. Então essa complementação vem da reciclagem.
E o trabalhador nessa área é mão de obra manual, é gente trabalhando. Essas pessoas são do município, esse trabalho é feito no município? Do município. Então, 2 equipamentos, né? Um carroceria aberta e o outro caminhão compactador. Então, faz o trabalho lá, dá uma repassada, vamos dizer, no município, coletando esse material que entende ser reciclável e depois passa, então, o caminhão compactador para fazer a coleta e aí já deposita direto no aterro sanitário. Pode ser maior, então, o valor, o produto reciclado, se houver mais um treinamento da população, uma campanha de... Professor, a gente discute muito essa questão do lixo há bastante tempo, né? Nós vamos conseguir reciclar, avançar na reciclagem, não apenas com campanhas de conscientização. É a partir do momento em que se cria mecanismos para reduzir a granometria desse material e se o gerador desse lixo, ele passe a ser remunerado, né, algo do valor que ele pagou por aquela embalagem seja devolvido a ele, como existe na Europa, né? As embalagens, por exemplo, de garrafa PET, elas são, você leva no supermercado e você devolve ela, né, e afere, então, parte do valor que você pagou. Né? Aqui no Brasil, não. Aqui nós temos simplesmente o gerador do lixo, quer dizer, o proprietário desse lixo, até o momento em que ele coloca lá no seu muro, na sua cesta, para que o caminhão do lixo venha buscar. Passa a ser, então, um compromisso e um problema, muitas vezes, para a administração pública, com custo absorvido, né, pela administração pública. Então, nós precisamos, além das campanhas de conscientização, nós precisamos remunerar a pessoa que gera o lixo. Isentando, abatendo o seu IPTU, né, isentando parte da sua taxa de coleta de lixo, melhorando as condições, vamos dizer, da oferta do serviço público na sua rua, iluminação, segurança pública, ou seja, é preciso que haja uma contrapartida. Dizer que apenas conscientizando as pessoas de que ela tem que selecionar, que ela tem que separar o lixo para que aquela empresa privada que vai fazer a coleta, que vai sozinha ferir esse lucro, eu acredito que são políticas que não vão caminhar. Ajuda, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. As máquinas que o senhor fala na Europa, inclusive o cidadão coloca na máquina e recebe créditos, que pode ser usado em mercados, em conta de luz, no IPTU, em diversos outros setores. E aí você tem, por exemplo, aqui, se reduz a granometria, automaticamente você incentiva a pessoa a trabalhar com material limpo, né, um material separado. Então isso facilita para o reciclador, né, para a empresa, que vai, a partir dali, estar comprando esse material e não ganhando. Prefeito, o senhor falou também em investimentos na educação, investimento na saúde. A saúde e a educação foram bastante sacrificadas, especialmente no começo do seu governo, nada a ver com o seu governo, mas todos os gestores que assumiram os municípios em janeiro de 2020 enfrentaram uma dificuldade brutal com a pandemia Covid-19. Na área da saúde, a pandemia está resolvida, prefeito? Eu creio que sim, né? Sempre muito vigilante, tomando muito cuidado, mas eu creio que é uma etapa vencida. E o que é preciso fazer para que não sejamos surpreendidos por um outro processo similar que os especialistas alertam? Pode vir novas pandemias por aí. Esses cuidados sempre redobrados e apostar muito na ciência. É preciso que o Ministério da Ciência e Tecnologia, que o governo federal, os governos estaduais, as próprias prefeituras, as prefeituras um pouco menos, mas o corpo técnico universitário brasileiro, acadêmico, fique atento, vigilante, e que receba, então, o financiamento necessário para que essas políticas públicas, que vão se antecipar a esses fatos, elas possam ser financiadas. Em relação à educação, o senhor falou, a educação passou por um problema muito parecido com o da saúde, porque com o isolamento as crianças ficaram em casa. Houve perda na qualidade da educação entregue por conta dos professores num ambiente e o aluno online por casa e tudo. Qual a principal dificuldade da área da educação hoje? O senhor tem conseguido manter as escolas com a qualidade adequada e a cada ano um susto em relação
ao piso nacional do professor. Porque a política pública brasileira relacionada à qualidade do ensino, ela está baseada apenas na valorização salarial da classe. Eu acho que não. Nós precisamos trabalhar de forma muito forte a meritocracia. Então, o professor que produz mais, ele vai ganhar mais. E os indicadores, o IDEB, por exemplo, que precisa ser observado. Então, à medida que você tem indicadores estagnados, ou que não tem avançado, é preciso que seja identificados os problemas. E aqui na nossa região, o ano passado, enquanto presidente da Murel, nós observamos muito isso. A classe luta muito pela valorização salarial, mas de forma concomitante a gente não tem, digamos assim, o crescimento desses indicadores de desenvolvimento da educação. Mas não é fácil medir, avaliar, valorizar. O servidor público, em geral, tem o salário igual para todos. Não é possível. Na iniciativa privada é possível pagar um salário diferente para um funcionário e outro, para um trabalhador e outro. No serviço público é possível, prefeito? Olha, o professor, a quem a gente tem que valorizar e valorizar muito, porque tudo começa ali, com o professor, que transfere, então, esse conhecimento. Ele no Brasil tem uma disparidade em termos de salário pago muito grande, mas aqui na nossa região eu acho que nós temos um salário, vamos dizer assim, condizente, digno. Então, melhor que a média nacional. Eu acho que é melhor que a média nacional. A imposição de salários melhores para o professor especificamente, que é uma categoria, vamos dizer assim, da administração pública, ela demanda muito estudo, o repasse por parte do governo federal também, de parte dessa receita. O ano passado nós, então, cumprimos o piso nacional imposto pelo governo federal, mas não foi diretamente proporcional ao repasse que tivemos que aplicar para aqueles que não pagavam o piso de 33%, não foi diretamente proporcional à transferência do Fundeb, dos valores do Fundeb. Então, a administração pública ela é gerenciada na parte salarial pela Lei Complementar 101, que nos impõe um limite máximo com folha de pagamento de 54%. Então, a gente quer sempre estar valorizando cada vez mais todas as categorias da administração pública, mas temos essa limitação. Não podemos privilegiar um grupo da administração em detrimento de outros. No caso da educação, prefeito, o município tem uma parcela que é obrigatória para ser alocado, o Estado tem uma parcela obrigatória que é para ser alocado e a União não tem essa responsabilidade de um valor mínimo percentual? Quais são os percentuais, por favor? Olha, nós somos, na área da saúde, 15%, temos que fazer, vamos dizer, um limitante constitucional, como são os 25% na educação. 25%. E o Estado tem que repassar quanto de percentual nessa área? Olha, nós, agora não sei exatamente os percentuais, mas da nossa receita, vamos dizer, corrente, municipal, 25%, nós alocamos para o financiamento do sistema educacional como um todo. Aí é tudo, é manutenção de prédios, é transporte para as crianças, escolar, é merenda e o pagamento dos professores. E o pagamento dos professores. O Fundeb vem como recurso auxiliando e apoiando esse valor. E esse valor que também é distribuído para salário e para a manutenção do sistema como um todo. O ano passado, então, reclamamos muito por conta de que a nossa despesa, digamos assim, com a folha de pagamento cresceu nessa faixa de 33%. No caso de Pedras Grandes não chegou a esse nível, porque nós já pagávamos acima do piso nacional. Então ele saiu de R$ 2.800 para R$ 3.800, significando aí um índice de 33%. Nós já pagávamos em torno de
de R$ 3.400, então tivemos um acréscimo, né, de R$ 500, R$ 600 no salário dos professores. Então não impactou em 33%, mas de repasses do governo federal, através do Fundeb, apenas 16%. Então muitas prefeituras não conseguem até hoje pagar o piso. Né? O governo federal repassa a obrigação, mas não repassa... Não repassa o recurso. É a chamada falência desse modelo, que é o Pacto Federativo Brasileiro, que concentra hoje quase 70% da receita pública no ente federal. 70% de cada real, 70 centavos de cada real arrecadado vai para Brasília. Vai para Brasília. E todas as contas estão no município, que recebe ainda um pedaço menor, porque o Estado fica com a parte dos 30%. Ou seja, a população ela sempre vai estar no território municipal. Né? Ela sabe onde é que o senhor mora e não onde é que o presidente mora. O Brasil nada mais é do que uma composição de territórios municipais. Né? Então, toda a demanda da administração pública ela acontece no município. Saúde, educação, enfim, tudo acontece no município. Né? E, em contrapartida, né, nós ficamos com a parte menor, né, desse tributo gerado. E depois o prefeito, então, de forma humilhada, ele tem que seguir para Brasília com esse chamado pires na mão, né, pedindo, né, que o repasse seja feito, então, para os municípios, para que ele possa desenvolver essas ações, como a gente está fazendo lá em Pedras Grandes, em mais de 50 milhões de reais, né, que vieram do governo do Estado de Santa Catarina, e não do governo federal. E essa distorção que precisa ser trabalhada pela política brasileira, o repasse desses recursos por parte do governo federal através da emenda parlamentar individual. Isso é uma distorção da República Brasileira. Né? Nós precisamos acessar o recurso público através, então, de políticas públicas definidas pelo ente federal, mesmo que de forma centralizada, mas através de programas regulares do governo federal e não através apenas das emendas parlamentares individuais. Porque daí o Congresso passa a fazer a política e a gestão do serviço público, e não exatamente. A União, que é o Executivo, que é responsável por isso. E você, professor, é tratado de acordo com o seu desempenho eleitoral. Então, mais recursos se colocar mais voto, e menos recursos se colocar menos voto. Eu acho que essa imposição, ela distorce a administração pública brasileira. O principal ponto, na minha visão, na minha leitura, né, e foi, inclusive, trabalho que fiz aqui na universidade, na conclusão, né, do meu curso de Direito, foi uma discussão acerca dessa distorção entre a Receita Pública Brasileira e as atribuições de cada ente da federação. Né? Então, o recurso centralizado em Brasília, a população vivendo na base, vivendo no município, né, e o prefeito tendo que mendigar esse recurso, seja no governo do Estado ou no governo federal. Uma boa discussão, prefeito. Nós vamos a um rápido intervalo. Este é o prefeito Agnaldo Felipe, prefeito do município de Pedras Grandes, está aqui fazendo um balanço dos 2 primeiros anos da gestão. O senhor sabe que este mandato acaba no final do ano que vem. Passa muito rápido. A gente volta em instantes para conversar sobre as ações dos próximos 2 anos da gestão Agnaldo Felipe à frente do município. A gente já volta. Muito bem, já estamos de volta com o programa 60 Minutos. Estou tendo aqui uma excelente conversa com o prefeito Agnaldo Felipe, uma boa entrevista. O prefeito está fazendo um balanço das ações, críticas ao modelo de política e tributário do Brasil. A forma de... É preciso uma reforma política, o prefeito não disse isso, mas ele pensa, é preciso uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma fiscal, uma reforma que dê mais recursos aos municípios, onde estão as ações para que as pessoas vivam em melhores condições. Prefeito, o senhor tem feito um trabalho de transformar o seu município. O senhor falou no primeiro bloco desse programa sobre o Hotel de Águas Termais. Fala um pouquinho mais para a gente. Já existiu o Hotel São Pedro? O Hotel São Pedro fica na região sul do município de Pedras Grandes, na nossa divisa com Cocal do Sul e Uruçanga. Ele foi desativado, eu acho que no final dos anos 70 para 80, para então dar lugar a uma mineração de fluorita, que é característica da água termal, né? Tem muita ocorrência
né, de Florita, onde a gente tem essa água quente, no caso. E o hotel, então, na época, os donos do título minerário passaram a fazer a exploração da Florita até, eu acho que final dos anos 90, né? E a partir daí, então, essa fonte está lá, desativada, né? Vamos dizer, o hotel foi extinto e a fonte, então, jorrando uma média de 200 mil litros de água a 36 graus por hora para o rio Uruçanga. Então, a família agora fez um projeto magnífico, ele já está licenciado com apoio total da Prefeitura de Pedras Grandes e a família pretende, em 24 meses, né, de agora para frente, deixar esse empreendimento, então, disponível na nossa região. É uma expectativa para nós muito grande, por conta de que está no extremo sul do nosso município. Do centro de Pedras Grandes lá são 22 quilômetros. Então, estamos construindo a rodovia da imigração italiana, entre a 390, o centro de Pedras Grandes, Azambuja, e de Azambuja à esquerda, em direção a Uruçanga à esquerda, você vai acessar uma outra rota que a gente convencionou chamar de Rota das Águas Termais, que vai ligar então a região da ANREC lá por esse hotel. São 10,4 quilômetros, é o nosso próximo grande projeto de pavimentação, que importa um investimento de 35 milhões de reais. E que vai ligar os municípios com maior população a Pedras Grandes, porque tem mais de 200 mil habitantes em Criciúma e no entorno de Criciúma. É muito mais gente que a nossa região aqui. Então já está ligando a nossa região, porque o acesso de Tubarão a Pedras Grandes está muito adequado, qualificado. Sim. Né? A obra no início da chegada da cidade está muito boa, Sim. Ali depois da Casa dos Arcos, e agora ligando ao município onde tem mais gente para oferecer turistas para Pedras Grandes. Duas ligações com a região carbonífera, então por Uruçanga e por a região ali norte de Uruçanga e a região na chegada ali em Cocal do Sul. Então, digo que o Ribeirão da Areia é a nossa Pedras Grandes virada para a região de Criciúma, né, como então, o centro da nossa cidade virado aqui para a região de Tubarão. Prefeito, o senhor está falando, a gente falou bastante do turismo, dos investimentos no setor público, nas escolas, nos postos de saúde. Quais são as empresas que mais se destacam no município e quais são os setores que ajudam a gerar aqueles empregos e os impostos necessários para o senhor tocar a máquina pública? Olha, professor, o ano passado, os indicadores de Pedras Grandes mostraram, os indicadores oficiais mostraram Pedras Grandes como o maior gerador de postos de trabalho da região da Murel, com o dobro do segundo colocado. Nós temos o Grupo Airela, que é a sétima maior farmacêutica de efervescentes do Brasil, está localizado em Pedras Grandes, a Usinde, que é uma metalmecânica. Temos 7 frigoríficos, 2... frigoríficos de carne bovina? Bovina e suína, 2 de suínos, 5 de suínos e 2 de bovinos. Temos 2 empresas na área de mineração, né, uma próxima a Zambuja e a outra lá nessa comunidade, que é a comunidade do Ribeirão da Areia, né, indústria também, lá embaixo a gente tem na área do plástico, e e a agricultura familiar, muito forte em Pedras Grandes. A produção da fruta, né, e aí os seus... Quais são as frutas essenciais? Olha, nós temos a uva, né, a uva Goethe, é um grande produtor da uva Goethe, Pedras Grandes, né, o pêssego também é um grande produtor, e daí os seus derivados, né? Hoje, a partir da uva, a vinícola? Poucas mais artesanais. Agora, o vinho Goethe em Pedras Grandes produzido artesanalmente, né? E agora, então, a nossa agricultura familiar procurando agregar o valor, né, com embutidos e ovos e codorna, tem? Ovos, nós temos 2 empresas na área de ovos de codorna, né? Então, o agronegócio também se desenvolve bastante e a gente está agregando muito dentro dessa política pública o desenvolvimento do turismo associado à agricultura familiar. Que bom, prefeito. Qual é o faturamento do município quando o senhor assumiu, mensal, uma projeção anual, e como ele está hoje? Olha, nós subimos, eu acredito que em torno de 25% da nossa receita do início da nossa gestão, pegando esse 1 ano de pandemia, em que o mercado praticamente parou, para agora.
Qual é o faturamento do município? É entre 25 e 28 milhões ano. O senhor conseguiu dobrar isso em recursos vindos de fora para fazer os investimentos que a cidade precisa? É praticamente faturamento de 2 anos, né, então em termos de tributários, de receita pública, a gente trouxe nessa parceria que nós estabelecemos com o governo do estado de Santa Catarina, e eu destaco sempre, né, a presença municipalista do ex-governador Carlos Moisés no governo de Santa Catarina. Prefeito Aguinaldo Felipe, muito obrigado pela sua vinda ao programa 60 Minutos de hoje. Tá bom, professor, eu que agradeço, né, mais uma vez essa oportunidade para destacar um pouco, né, das coisas lá do nosso município de Pedras Grandes. Obrigado, prefeito. E obrigado a você que acompanhou essa produção, essa edição do programa 60 Minutos de hoje. Continue com a programação da UniTV, ela é feita especialmente para você, são mais de 14 horas a cada dia, e continue com a nossa programação.